Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos conversar sobre a arquitetura das aplicações Angular. Esse material foi tirado do próprio site da Angular, inclusive muitas das figuras que você vai ver aqui foram tiradas de lá. O objetivo aqui é dar uma visão geral sobre os elementos que formam uma aplicação Angular. Por exemplo, módulos, componentes, templates, diretivas, injeção de dependência, injetores, serviços e assim por diante. São muitos conceitos que as aplicações Angular utilizam e que muitas vezes podem confundir a nossa mente. Então, vamos começar pelo bootstrap da aplicação. Tudo começa no arquivo main.ts, que é invocado lá no index.html. Como Angular é uma single page web application, toda a interação da interface se dá em apenas uma página. Então a ideia é ter uma página index que vai invocar o script, e o script é responsável por alterar a estrutura do documento HTML dinamicamente. Tudo começa nesse arquivo main.ts. Ele vai invocar essa função Platform Browser Dynamic do próprio Angular e vai passar para ela o nosso módulo principal da aplicação. Ou seja, no nosso código, após sair do main, ele vai executar o módulo raiz de aplicação. O que seriam módulos? Eles são pacotes de funcionalidades ou de responsabilidades em uma aplicação Angular. O termo mais geral que nós podemos enxergar. Existe um módulo obrigatório, é o root module. Geralmente o nome dele é app module, foi exatamente aquele que foi invocado lá no main. E ele é inicializado, né, no começo da aplicação, quando ela é executada. Se você tiver uma aplicação pequenininha, ela pode ter apenas esse módulo. Você pode colocar todos os componentes e serviços dentro dele. Mas, à medida que a aplicação cresce, você pode adicionar outros módulos de feature, de funcionalidade, à medida que você achar necessário para organizar o seu código. Para criar um módulo, a gente usa esse decorator, essa notação ngModule, que vem do próprio Angular, e ele tem alguns parâmetros. Tem as declarações, que são 3 tipos de classe que nós podemos declarar dentro de um módulo: componentes, diretivas e pipes. Uma vez que nós declaramos essas classes, esses tipos de elemento, nós podemos exportá-los para outros módulos. Então, se eu quero, dentro do meu módulo, deixar algum recurso, alguma classe, algum componente disponível para outro módulo, a gente exporta ele no ngModule. Por outro lado, se eu preciso importar algum recurso, alguma classe de outro módulo, eu uso a tag import. Para importar uma classe de outro módulo, é preciso que esse outro módulo exporte essa classe. Então, essa troca de recursos aqui entre os componentes, essa comunicação entre eles, se dá através do export e do import. Outro parâmetro importante do decorator ngModule são os providers. Eles são utilizados, esse parâmetro é utilizado para declarar os serviços que são utilizados por esse módulo, de modo que possa ser feita a injeção de dependência. E por fim, o parâmetro bootstrap, que só pode ser executado no root module, ele diz qual o primeiro componente que deve ser executado da aplicação. Vamos ver aqui o código do app module, um código de exemplo. Temos aqui a importação do decorator. Temos aqui o exemplo de outro módulo que está sendo importado, também do Angular. E agora vamos para a diretiva propriamente dita. Ela declara um app component e exporta esse mesmo app component. Aqui é só um exemplo, né? Não faz muito sentido. No caso, importa também o browser module. Note a diferença do que é o import do TypeScript, que tem essa estrutura, ou seja, eu estou acessando o código que está nessa biblioteca, e o import do módulo, que tem outro propósito diferente. Ele está dizendo aqui que esse browser module, os componentes, as pipes, as diretivas dele estão se tornando disponíveis para todos os componentes aqui de dentro do meu app module. Então, é um pouco diferente o conceito. O providers tem aqui o service que nós estamos utilizando, que é o logger, e o bootstrap da aplicação será feito nesse app component.
Vamos agora conversar sobre os componentes. A ideia do componente, o propósito do componente é controlar fragmentos da tela, que são chamados de views. O próprio framework Angular ele define um ciclo de vida para os componentes Angular, que são criados, atualizados e removidos, à medida que o usuário vai interagindo na tela. Se ele muda de uma tela para outra, ele destrói o componente anterior, ele pode destruir, e criar um novo componente para a nova tela. Você pode reagir a esses passos do ciclo de vida através de ganchos como o ng ou init. Você implementa uma interface, o init, e você define um método que você pode tomar uma reação, por exemplo, quando o seu componente estiver sendo destruído para liberar algum recurso, por exemplo. Para criar um componente, ela é uma classe simples TypeScript, nós adicionamos o decorator @component. Tem vários parâmetros, aqui eu vou focar nos dois principais, o seletor. O seletor ele é a forma como o meu componente vai ser declarado no HTML. Então, por exemplo, esse seletor aqui, myComponent, significa que a gente vai ter uma tag myComponent, abre e fecha, em algum HTML, e quando essa tag for encontrada, ele vai substituir pelo conteúdo que for gerado por esse componente. Outro parâmetro importante é o template URL. Ele diz o endereço do arquivo HTML e do template desse componente, que vai gerar o código HTML. Pode ser com template URL ou só com template e você jogar direto aqui o conteúdo HTML. Depende do tamanho do seu template. Se ele se tornar grande, coloque no arquivo à parte e utilize o template URL. Essa figura aqui resume a comunicação que se dá entre o componente e o template. Os metadados são exatamente a tag component que linka o componente com o arquivo do template. Aqui nós temos um exemplo de template. Ele é um código bem parecido com HTML, mas nós podemos enxergar duas mudanças principais em relação ao HTML puro. Primeiro, nós vemos as diretivas Angular. São, em geral, atributos que começam com esse prefixo aqui, ng, e elas alteram o comportamento do código HTML normal. Nesse caso aqui, nós estamos dando um for dentro desse li, dando um for na coleção de names, que vem lá do componente, e para cada name que ele encontrar nesse for, ele vai criar um li desse, iterando aqui nesse bloco HTML. Então as diretivas são esse primeiro diferencial no código do template. A outra coisa são os seletores dos componentes, de outros componentes filhos desse. Quando um template ele é quebrado, quando ele não faz todo o código HTML da aplicação, isso é uma boa prática, porque realmente se a gente colocar tudo em um template só, ele vai ficar gigantesco, ele vai ficar muito pouco coeso. Então a ideia interessante é você quebrar, um componente grande em componentes filhos. Então esse link aí entre os componentes não se dá através do código TypeScript. Você vai no template, ou seja, o componente tem um template associado a ele, e no template você invoca o componente filho. Como é feita essa invocação? Através do seletor. Então aqui eu estou invocando, desse template aqui, eu vou invocar o componente que tem o seletor myDetail. Passando algumas informações, posso também usar uma diretiva aqui condicional, que só vai ser feito esse filho se existir uma condição qualquer, posso passar a informação, que a gente vai ver isso mais à frente. Mas o que importa aqui é que existe esse seletor, ou seja, esse componente py está nesse trecho do código aqui embaixo, inserindo o que vai ser retornado pelo myDetail. Então, quando o myDetail for invocado, ele vai invocar, na verdade, o conjunto componente-template. Ou seja, tem a lógica do componente e com o seu respectivo template para aquele trecho do código. Outro aspecto importante do Angular é o data bind, que é a forma onde as informações vão trafegar entre os componentes e o código HTML. Exatamente no contexto que a gente estava observando entre o componente e o template. Existe tráfego da informação nos dois sentidos. Existe o property binding,
que é a passagem das informações do componente para o template HTML, e existe o Event Binding, que é quando o usuário interage ou acontece alguma coisa na página, como carregamento da página, assim por diante, e essa essa ação precisa ser tratada no componente. Então, existem 4 formas de fazer essa comunicação, nós vamos ver exemplos aqui. Primeiro, a mais simples do Data Binding é usar essa chave dupla. Com isso, você pode, dentro do código HTML, imprimir qualquer dado ou informação que tenha no componente. Então, você pode definir aqui um objeto client, lá no componente, que tem uma propriedade chamada name, então você vai, dentro desse LI, imprimir o nome do cliente. Outra forma de fazer esse property binding é você usar uma diretiva. Essas diretivas, elas parecem ser atributos normais do HTML, mas na verdade eles têm um diferencial, eles têm um colchete. Então isso aqui na verdade é uma informação que eu estou passando como input, né, como entrada para esse componente que eu estou invocando aqui, esse myDetail. Estou invocando outro componente em Angular e eu vou passar uma informação para ele, que vai ser minha variável aqui, myData. Então ele entende, eu não preciso colocar as chaves duplas aqui, ele entende que esse myData é algum atributo do meu componente e ele vai passando essa informação lá. Então existem essas duas formas de eu jogar um dado do componente para o HTML. No caminho inverso, no Event Binding, eu posso usar os parênteses aqui para capturar um evento que está ocorrendo aqui no HTML. Então, quando clicarem nesse LI, né, então não precisa fazer aquele clique, né, a sintaxe é essa aqui, clique mesmo, eu vou chamar alguma função lá do meu componente. Então, existe um método lá no componente chamado select, que recebe um string, e eu vou dizer que quando clicar nesse LI, pega o conteúdo da variável name e repasse para esse método select de componente, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser salvar, se eu quiser abrir uma tela de detalhes desse cara, eu posso fazer a reação que me interessar. E, por fim, existe a questão do two-way data binding, que é uma sintaxe que eles chamam aqui, né, caixa de banana, né, que por fora o colchete e por dentro o parêntese. O que é que significa? Que a informação ela vai trafegar dos dois lados. Se o valor do nome do herói for alterado, essa informação que está no objeto, lá no componente, vai ser jogada para o input aqui no HTML. Do mesmo jeito ocorre se ocorrer uma alteração no valor desse input, se vier uma ação do usuário, isso também vai ser enviado para a variável lá no componente. Então é o two-way data binding, tem que ser usado com muito cuidado, porque ele pode gerar aí loops de eventos, overhead na atualização. Então é possível fazer isso em Angular 2, mas é preferível, né, sempre que possível, a gente usar apenas uma direção para o tráfego da informação, por questões de performance. Então como é que funciona por baixo dos panos o data binding? Cada vez que acontece um evento, um ciclo de um evento JavaScript, um keyap, um clique do mouse, um carregamento de página, assim por diante, todos os data bindings que tiverem ativos, eles são processados na direção do root component, né, da raiz da aplicação que está no momento, até todos os componentes filhos. Então tem que ser tomado muito cuidado com essa questão do data binding, como eu já falei, por causa da performance, porque isso pode deixar sua aplicação lenta na interface gráfica, né? Mas, em resumo, o data bind ele é muito importante, né? Se não existisse o data bind, você tem que fazer toda essa migração de dados na mão, né? Como no jQuery, por exemplo, você tem que jogar tudo de um código para o HTML e assim por diante, dá trabalho. Então, quando o framework já faz isso, é uma mão na roda, ajuda bastante. Só recapitulando, o data bind ele é muito importante para a comunicação entre o template e o componente, mas também entre os componentes pais e os componentes filhos. Você pode ver aqui na figura que um componente pai tem o seu template e no template do pai ele invoca o componente filho. Então esse property binding também acontece entre o componente pai e o componente filho também. As diretivas Angular se parecem muito com os componentes. A diferença é que elas possuem apenas o código TypeScript, não possuem template.
Então, comumente, elas aparecem como atributos, em vez de aparecerem como tags, propriamente dita. Nada impede que você coloque um seletor dela para se tornar um atributo, tanto do componente como diretiva. Isso é mais uma convenção pelo propósito de cada um deles. Então, geralmente, por aparecerem como atributos, elas recebem geralmente um assignment, isso é opcional, mas aqui, por exemplo, nessa diretiva ngFor, a gente recebe aqui o comando que forma o for each, a condição que forma o if, ou então algum valor que vai ser atribuído a essa diretiva como entrada. As diretivas são classes normais, que são anotadas com decorator@directive. E eles se dividem em dois tipos, as diretivas estruturais e as diretivas mais simples, que são as de atributo. As diretivas estruturais, elas começam com um asterisco, e a semântica dela é que elas alteram o DOM da HTML, ou seja, elas adicionam elementos no documento HTML que está sendo renderizado pelo browser. No caso aqui desse ngFor, por exemplo, ele vai adicionar vários LIs, um para cada carro que houver nessa lista de carros. E aqui no if, ele só vai desenhar esse myDetail, ou qualquer tag onde ele estiver dentro, se essa condição myData for verdadeira. Então, todas essas diretivas estruturais possuem um asterisco antes e elas alteram os elementos HTML que existem na página. Já as diretivas de atributos, elas são mais simples, elas apenas alteram a aparência ou o comportamento de um elemento que já existe no HTML. Então você tem aqui, por exemplo, esse div que tem o very important person no seu texto e você pode alterar a classe com a diretiva class, que vai ser exibida de acordo com a condição do seu componente. Se lá no componente tem o isVip é true, essa diretiva aqui, class.vip, vai ser verdadeira. E aí ela vai ter a visualização, a forma como isso é exibido na página final. Ok? Então a gente pode representar a diretiva apenas como código TypeScript com metadados que definem seu seletor. Um dos elementos mais importantes do Angular são os serviços. O propósito deles é tirar do componente toda a lógica que não tenha a ver com a experiência do usuário. Tá? Então você vai delegar as responsabilidades dos componentes para os serviços, exceto o que tiver a ver realmente com a experiência do usuário, com a tela, com cliques, com coisas que devem ser exibidas para o usuário. Dessa forma, as classes de componentes se tornarão menores, mais focadas realmente na experiência do usuário. Então, o que é que vem a ser um serviço? Pode ser um valor, algum valor de dado, configuração, algum parâmetro da aplicação, uma função ou qualquer característica que a aplicação precise. Por exemplo, fazer log, armazenar dados, consultar dados, ter um message bus, né, um barramento de mensagens que você precisa na aplicação, um cálculo de alguma coisa, de uma taxa, por exemplo, alguma coisa que é feita no próprio front, ou que precisa ser delegada para o back fazer o cálculo. Ou então, como eu já falei, alguma configuração da aplicação. Tudo isso pode ser representado através de serviços. Então nós temos mais alguns exemplos aqui embaixo, né? Pegar dados do servidor, você não faz isso direto no componente. Você deve delegar isso para um serviço. Até porque imagine aqui comigo, se você tem um serviço que vai pegar dados do servidor e você quer fazer um teste de unidade ou um teste só da camada de front, você pode trocar o serviço de verdade, que vai consultar um backend hash, você esquece esse serviço na hora de utilizá-lo, na hora de testá-lo, você vai trocar por um serviço mocado, que pega dados em memória e finge ser esse servidor. Então você tem um teste bem mais rápido aí que você pode fazer. Então essa arquitetura é muito boa para testar, para isolar as responsabilidades e facilitar a organização do nosso código. Outro serviço pode validar o input do usuário, outro pode fazer log para o console. A gente tem essa tentação, né, de jogar do componente direto, por exemplo, para o console. A gente deveria fazer isso no serviço, que aí eu consigo redirecionar esse log para qualquer canto facilmente. Imagina que você tem um logger geral para toda a aplicação, você vai e manda todo o log para ele, e se você quiser facilmente trocar como o log é exibido, você só vai nesse serviço e é bem ágil a troca. Injeção de dependência. Está muito associado aos serviços. Por quê?
Os serviços, eles serão injetados nos componentes, devem ser injetados nos componentes através da injeção de dependências. Você não deve fazer um new hero service, por exemplo. Você tem que pedir que o Angular lhe dê esse objeto pronto. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente vai chegar lá na classe do serviço e vai usar esse decorator @injectable. Então, o que é que o Angular faz? Ele procura, você tem um componente seu aqui, que tem um construtor, e ele declara, eu preciso de um hero service para construir esse componente. Ele procura essa classe e vê se alguém declara esse serviço. Aí entra o provider. Vocês devem se lembrar lá do módulo que a gente tem aquele atributo providers. Alguém registrou esse serviço em algum provider? Ou algum módulo, algum componente fez isso? Então ele vai procurar e vai ver se o injector, que é um container que tem lá no Angular, se ele já tem esse serviço. Se já tiver a instância, ele já retorna a instância do serviço. Se não tiver, ele vai criar na hora e ela vai ser usada por todo mundo. Então, daí a importância, né? O injector ele fica meio por debaixo dos panos, mas ele é um cara muito importante na nossa aplicação Angular. Agora, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Foi uma das coisas até para eu compreender também, deu trabalho, é o escopo do seu provider. Se você declarar um serviço lá no root module, no app module da sua aplicação Angular, esse serviço vai ser instanciado lá e ele vai se tornar a mesma instância, ela vai estar disponível para toda a aplicação. Porque o app module sempre vai existir desde o início da aplicação até o final dela, até você sair da página. Agora, se você declarar o seu serviço no provider de um componente, o que é que vai acontecer? Cada vez que esse componente for criado, o serviço vai ser criado novamente. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você realmente deseja um singleton do seu service, você deve colocá-lo no root module. Caso contrário, você faz ele para o componente. Eu realmente ainda no meu uso de Angular não enxerguei o uso de um service que fosse tão volátil quanto um componente. Se você enxergar algum cenário, pode colocar aí nos comentários e aí eu posso até fazer uma videoaula sobre esse tema. Esses são os conceitos principais da arquitetura Angular que eu queria trazer nesse momento para vocês. A gente acabou de fazer a nossa videoaula sobre o Hello World e na próxima aula a gente vai fazer uma aplicação CRUD e era necessário a gente compreender esses conceitos que foram explorados aqui nessa aula para que vocês compreendam como a aplicação CRUD ela foi organizada. Então, até a próxima videoaula, um abraço.